Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Nós estamos chegando agora na manhã dessa quinta-feira, uma manhã triste, né? Uma manhã que veio depois de uma derrota do Flamengo jogando pela Libertadores, mas a gente está aqui para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Inicialmente, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva, que deixe o seu like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. O Flamengo fez ontem à noite em La Paz, diante do Bolívar, a terceira partida da fase de grupos da Libertadores, encerrando assim o primeiro turno dessa fase, né? Estreamos contra o Milionários empatando em Bogotá, depois vencemos o Palestino jogando no Maracanã e ontem fomos surpreendidos e perdemos a partida para o Bolívar, um resultado que, mesmo que a gente não queira, era esperado porque é muito difícil, é desumano, é covarde se jogar numa altitude de quase 4.000 metros acima do nível do mar. Isso justifica? Não, não justifica. Nenhuma derrota justifica para um time que tem o patamar do Flamengo. Algo errado aconteceu, decisões erradas foram tomadas, mas nesse momento o que nos cabe aqui é analisar o que foi a derrota de Flamengo ontem, 1, Bolívar 2. Resultado ruim? Muito ruim, né? Resultado que nós só vamos saber o tamanho do prejuízo quando soubermos o resultado de logo mais, quando se enfrentarem Palestino e Milionários. Porque dependendo do resultado do Palestino com Milionários, se por um acaso o Milionários vencer a partida por 2-0, o Milionários assume a segunda colocação, colocando o Flamengo em terceiro lugar. Tá tudo perdido? Não, não tá tudo perdido. Porque o Flamengo tem 2 jogos em casa contra os mais adversários difíceis do grupo, que é o Milionários e o Bolívar, e sai para jogar contra o Palestino no Chile. Outra constatação que essa derrota nos trouxe ontem é que o Flamengo agora está obrigado a vencer a sua próxima partida jogando fora de casa contra o Palestino lá no Chile, né? Agora não tem outro resultado que não seja o de vitória na próxima partida. Em relação à partida em si, nós fomos surpreendidos muito rápido com um gol feito por Bolívar, né, nos primeiros minutos da partida, o que só aumentou ainda mais a ansiedade da torcida do Flamengo, que estava com o pé atrás com essa partida. A gente sabe que é difícil jogar na altitude, ainda mais, né, fomos com um time reserva que, no meu ponto de vista, não teve influência. Por quê, Marquinhos? Porque a questão de jogar na altitude de 3.600, 4.000 metros é uma questão não técnica, e sim física. Então, acho que qualquer dos 11 que o Flamengo colocaria em campo contra o Bolívar, teríamos toda essa dificuldade que tivemos. E pegamos um gol muito cedo, mas conseguimos também empatar muito cedo. Isso foi muito bom para que o Flamengo pudesse equilibrar a partida, e o Flamengo equilibrou a partida. Teve momentos até que o Flamengo dominou ali o meio campo no primeiro tempo. Fomos para o intervalo com um empate de 1-1, até muito comemorado, né? Mas realmente no segundo tempo demos um mole, aceleramos o jogo com o De La Cruz num lance que a gente não podia acelerar, não precisava acelerar, né? Perdemos uma bola e tomamos um gol no contra-ataque. É brincadeira, né? E aí ficou muito difícil. Alguns lances de pênaltis aí meio duvidosos, não vou dizer que foi pênalti, né? Porque isso cabe muito da interpretação do árbitro de vídeo e também do árbitro de campo, mas pensar que aconteceu o que a gente não queria, né? Que era a derrota do Flamengo. Em nenhum momento sabíamos que o Bolívar era o adversário direto. Todo momento a gente sabia que o adversário do Flamengo na noite de ontem seria a altitude, e nada mais do que isso. Mas, infelizmente, perdemos agora, ainda até logo de noite, quando jogaram Palestino e Milionários, nós somos o segundo lugar do grupo. Podemos perder, como podemos
também continuar. Caso o Palestino empate ou vença o Milionários, o Flamengo continua na segunda colocação do grupo. O primeiro lugar está perdido? De jeito nenhum, né? O Bolívar vai jogar ainda com o Milionários lá em Bogotá, na Colômbia. Ele perdendo ponto, ele empatando a partida, coloca o Flamengo na briga pelo primeiro lugar, desde que o Flamengo vença os seus 3 jogos. Então, a gente fica triste, mas não dá tempo nem da gente curtir essa tristeza. Por quê? Porque depois de amanhã, no domingo já, o Flamengo já entra em campo pelo Brasileiro num jogo decisivo contra o Botafogo, que vale a liderança do campeonato. Então, a gente fica muito triste, mas vamos botar a bola para frente, né, pessoal? Das 9 partidas que o Flamengo disputará do mês de maio, o centroavante Carlinhos, a última contratação do Flamengo, não estará em campo em 5 das 9 partidas. Mas por que isso, Marquinhos? 3 pelo retorno da Libertadores, que ele não pode jogar a fase de grupo e não está inscrito, e 2 pela Copa do Brasil, que essa aí ele não pode jogar de jeito nenhum, porque ele já jogou pelo Nova Iguaçu em uma das fases anteriores, né? Então, Carlinhos só vai poder jogar as partidas que forem do Campeonato Brasileiro. A entrevista do Felipe Luiz ao programa de entrevistas da Flá TV intitulado Garoto do Ninho trouxe algumas falas do craque que repercutimos aqui a partir de agora. Primeiro, o Felipe Luiz falou do maior desafio até agora à frente do Sub-17 do Flamengo. Falou que foi o torneio disputado nos Estados Unidos, já que eram jogos diários e você teria que pouco tempo para preparar os jogos e para conhecer os adversários. Então esse para ele foi o maior desafio até agora enquanto técnico do Sub-17 do Flamengo. O craque Felipe Luiz também falou de como quer o Sub-17 do Flamengo, o Sub-17 dele jogando, sendo claro e objetivo, ele disse: quer que o Flamengo pratique um futebol que fique com a bola, que seja vertical, que busque incessantemente o gol, simplificando, ele finalizou dizendo que jogue sempre a lá Flamengo, né? Gostei dessa fala do Felipe Luiz. Felipe Luiz também falou da maior satisfação até agora sendo técnico do Sub-17 do Flamengo. Ele falou da alegria de ver se realizar tudo aquilo que foi treinado e planejado para as partidas. O que ele quis dizer foi o seguinte: que tudo que ele treina, tudo que ele planeja, quando chega na hora da partida se realiza, dá uma satisfação muito grande para ele. Além de que isso, ele também disse que, além do que de ver os atletas buscarem por si só alcançarem os objetivos, como por exemplo a conquista da titularidade por méritos e decisões próprias dele, né? Sem a interferência da comissão técnica. Ele disse isso também dá muita satisfação a ele. Por fim, ele falou dos ensinamentos e conselhos que ele tenta passar aos garotos, até por conhecer muito bem o clube e também seus anseios, como também por conhecer a torcida do Flamengo e também os seus anseios. Observou que os atletas devem se sentir sempre privilegiados pela grande e pesada camisa que vestem no Brasil, que é a do Clube de Regatas do Flamengo, e que isso deve ser sempre só pesado em primeiro lugar. Eles vão vencer muito mais com a força dessa camisa rubro-negra em todos os sentidos, seja no sentido esportivo, seja no sentido como próprio formadores de novos cidadãos, né? Saibam o que são, pessoal. Vou aqui trazer para você, para tirar essa dúvida. Saibam o que são os traços falcêmicos que tiraram o volante Alan da partida contra o Bolívar. Segundo uma médica especialista, a condição de Alan não é uma doença e tampouco impede a prática da atividade física, mas requer um cuidado em ar rarefeito, toda vez que tiver em ar rarefeito, que é o caso da altitude, porque há uma menor quantidade de oxigênio transportado no sangue do que de uma pessoa normal. Os efeitos do exercício nesses indivíduos são a desidratação, a hipertermia, a acidose, que é um desequilíbrio no nível dos ácidos presentes no sangue, e uma alteração regionalizada de oxigenação no sangue. Em altitudes elevadas, o que ocorre é uma potencialização desses efeitos. Então, está aí explicado o motivo que tiraram o Alan
da partida na altitude contra o Bolívar. Caiu como uma bomba, meus amigos, a divulgação em matéria veiculada pelo Globo Esporte do acórdão do julgamento que puniu Gabriel Barbosa com 2 anos de suspensão. A divulgação do teor dos votos dos auditores trouxeram as dúvidas, até mentiras e certas conclusões que justificam o placar de 5-4 apertado da decisão, levantando sim se a justiça aplicada na decisão teria cabimento, sim, e se ela teria sido mesmo justa. Ao ler os votos, constatamos que a possibilidade, até por tudo que está relatado, que a concessão do efeito suspensivo seja mais do que necessário para que, quando for julgado o mérito do julgamento em si, possa, em cima dos fatos, ser prolatada uma decisão que possa se chamar de justa. Em nenhum momento aqui está se tentando defender a inocência com a absolvição do Gabriel Barbosa. Pelo contrário, até porque depois de conhecido o acórdão e os votos dos auditores, entendemos que ambas as partes cometeram erros e também excessos, que não justificam uma pena de 2 anos ou até que tenha alguma pena. Só é bom lembrar que os julgamentos existem para que se fazer justiça, e esse é o único objetivo de qualquer busca, portanto, que a Corte Arbitral do Esporte faça justiça, seja para que lado for. Bom, meus amigos, o contrato de fornecimento do material esportivo entre Flamengo e Adidas será votado no Conselho Deliberativo do Flamengo na próxima segunda-feira, no dia 29. Nós trouxemos alguns pontos aqui importantes do contrato que será levado para aprovação no Conselho Deliberativo. Os royalties de 35% só serão nas camisas de jogo 1, 2 e 3 e nas camisas de goleiro. Nos outros produtos licenciados, esse percentual será de 15%. O mínimo valor garantido por ano passará dos atuais 25 milhões de reais para 44 milhões, um aumento aí de mais de 80%, bem considerável esse aumento. A Adidas pagará de luvas pela assinatura do contrato 13 milhões de reais ao Flamengo, 6 milhões de reais a mais do que o valor anterior, que era de 7 milhões. O espaço destinado à Adidas nos backdrops, o que são os backdrops? São aquelas telas que ficam atrás com as logomarcas dos patrocinadores, os backdrops de entrevista, eles caem de 20% do total para 10%, ocasionando e possibilitando assim um maior espaço para ser dividido até por novos patrocinadores. O contrato novo, além de prever premiação para título brasileiro e de desempenho em Libertadores e Sul-Americana, agora também incluirá premiação para título brasileiro e desempenho na Libertadores do time feminino. É uma inclusão aí que não havia no contrato anterior. O novo contrato terá validade até 31/12/2029, portanto, 6 anos, diferente do anterior, que foi assinado por 3 anos. A vigência do novo contrato será retroativa ao dia 1º de janeiro de 2024. Ontem, o Flamengo Sub-20 voltou a jogar pelo Campeonato Brasileiro da categoria. Ele foi a Vila Belmiro enfrentar o Santos Futebol Clube e venceu por 3-1, com gols do Chola, com gols do Felipe Tereza e com gol do Vitor Silva. O Flamengo, que agora aumentou um pouquinho na tabela de classificação e volta a jogar no dia 1º de maio, feriado nacional, contra o Cruzeiro, no Estádio da Gávea, a partir das 14 horas. Lembrando que dia 1º também o Flamengo estreia na terceira fase da Copa do Brasil, jogando contra o Amazonas. Falando em Amazonas, o Amazonas Futebol Clube iniciou a venda dos ingressos pela internet para o jogo contra o Flamengo, o jogo de volta lá em Manaus, pela terceira fase da Copa do Brasil. O ingresso mais barato é o setor superior norte e sul, custando a meia 150 e a inteira 300 reais. No setor superior leste e oeste, os preços são de 200 reais e 400 reais. No setor inferior leste, 300 e a inteira 600. Sem falar no preço dos camarotes, Portanto, preços muito salgados. É o Flamengo fazendo os diversos clubes do futebol brasileiro terem ganhos financeiros enormes. Lembrando que o Flamengo pode jogar
lá em Manaus com um time misto. Por quê, Marquinhos? Porque o Flamengo vai fazer o primeiro jogo dentro do Maracanã e se fizer um placar elástico no Maracanã, dificilmente o Flamengo levará um time considerado titular para jogar em Manaus, até por conta da logística que é muito complicada se você for ver que nós vamos estar disputando Libertadores e Campeonato Brasileiro ao mesmo tempo, simultaneamente. Bom, para encerrar, a partir de hoje, o Flamengo abre a venda dos ingressos para a partida de ida contra o Amazonas pela Copa do Brasil, né? A partir de hoje até sábado ou domingo, terão direito a comprar os sócios torcedores. Depois abrirá, assim, a oportunidade para o público em geral e para os visitantes poderem comprar os ingressos para a partida contra o Amazonas, jogo de ida da Copa do Brasil. Bom, meus amigos, pouco triste, né, com a derrota de ontem, mas o Flamengo não pode parar. A gente tem que botar a bola para frente porque domingo já tem clássico contra o Botafogo, que vem aí empolgado, venceu ontem o Universitário pela Libertadores, mas não tem outro resultado que nós não tenhamos que querer que seja o da vitória no clássico para nos colocar na liderança do Campeonato Brasileiro. Essas são as notícias, eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui.